Ok, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de forças internas para a estrutura abaixo. Dados as de flexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kNm², e o coeficiente de dilatação térmica alfa igual a 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Então nós temos aqui um pórtico com duas barras, uma barra vertical e uma barra horizontal. Vou dizer que esse ponto aqui vai ser o nosso ponto A, esse aqui vai ser o B e esse daqui vai ser o ponto C. Eu já resolvi esse pórtico também pelo método das forças. Foi ele também que eu utilizei como modelo para representar o carregamento e temperatura. E tal qual o vídeo do método das forças, eu esqueci aqui também de indicar qual é o valor da altura da seção. Então vou acrescentar aqui a informação que o H é igual a 50 centímetros. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo ou em alguma parte aqui a indicação da solução do método das forças. Espera-se, né? A gente vai resolver aqui utilizando mais deslocamentos, mas o esperado é que a resposta seja a mesma que a gente obteve lá no método das forças. Então vamos ver, né? Então a primeira coisa aqui é definir quem é o nosso sistema principal, né? O sistema principal do método de deslocamentos consiste em verificar nó a nó quais são os deslocamentos que estão livres ou impedidos, e todos aqueles que estejam livres a gente tem que fazer o travamento, né? Tem que impedir os deslocamentos. Então tá aqui o meu pórtico, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. De antemão eu já tenho aqui um apoio de segundo gênero, aqui também eu tenho um apoio de segundo. Ambos os apoios de segundos aí já estão restringindo os deslocamentos verticais e horizontais desses pontos. No ponto A, no caso, a gente tem a rotação livre, só que a gente já combinou em alguns vídeos anteriores aqui que nas extremidades eu não ia me preocupar com a rotação, porque a rotação vai me levar a calcular o momento, e nesse ponto eu já sei que o momento é igual a zero. Então daí, embora a rotação no ponto A seja livre, eu não vou travar. Então o ponto A já está fechado aí. A mesma coisa vale também para o ponto C, o deslocamento vertical e horizontal está travado, a rotação está livre, só que a rotação vai me dizer no final que o momento é igual a zero, que eu já sei de cara que é igual a zero, então também daí eu não vou me dar o trabalho de fazer o travamento. Resta ali o ponto B. Ponto B a gente não tem nenhum apoio, então em tese teríamos aí o apoio, os deslocamentos, perdão. Deslocamento livre horizontal, vertical e a rotação. A gente também já combinou, né, em vídeos anteriores aí, de combinar, de desprezar a contribuição do esforço normal. Então daí, como o ponto A já não desloca na horizontal, e eu estou desprezando aqui a contribuição do esforço normal, aí eu posso dizer que o meu elemento AB, né, não muda de tamanho, e aí se o ponto A não desloca na horizontal, eu posso dizer também que o ponto B não desloca na horizontal. A gente vai ter que mudar um pouquinho esse conceito aqui, mas em todo caso, por conta da temperatura, né? Mas em todo caso eu vou continuar sem travar esse ponto daí, e aí depois a gente vê como é que a gente trabalha nesse caso, né? Pelo mesmo motivo aqui também eu não vou travar ele na vertical, só me sobra aqui então travar a rotação. Aí bora lá. Esse aqui ficou o nosso sistema principal, né? Eu não estou travando o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical, por estar desprezando a contribuição do esforço normal. Só que aqui eu termino tendo um problema, porque embora eu esteja desprezando a contribuição do esforço normal, o carregamento de temperatura, a gente já viu isso antes também, ele provoca também um alongamento dos elementos, né? Então, devido à temperatura, ainda que o ponto A esteja travado, o ponto B, né, ele deve estar se movendo na horizontal e na vertical. Não é por isso que eu vou travar aqui, a gente vai ver como é que funciona nesse caso, né? Então, carregamento real no SP. Assim como nos vídeos anteriores, eu vou aqui, ao invés de representar o meu carregamento direto aqui no pórtico, eu acho que fica mais fácil de enxergar, né? Representar aqui as barras separadas, então eu vou representar aqui a barra AB e aqui eu tenho a barra BC. Em relação ao ponto A, a gente não alterou nada, então lá a gente tem o apoio de segundo, aqui permanece o mesmo apoio de segundo, aqui também é a mesma coisa em relação ao ponto C. No ponto B, em tese, né, a gente travou aí os deslocamentos, ou as translações e as rotações, então o ponto B termina funcionando aqui como um engaste, né? Então tá aqui engaste, engaste. Ok, carregamento real no SP. Quem é meu carregamento real? Meu carregamento real é a temperatura.
Essa barra aqui tem 10 graus na parte de baixo e 20 graus na parte de cima. Essa daqui tem 10 graus do lado da esquerda e essa daqui tem a mesma barra, não é? 20 graus aí do lado da direita. A gente já viu também isso desde o princípio dos trabalhos virtuais, né? Que o carregamento de temperatura ele representa dois efeitos nos nossos elementos. Um primeiro é o alongamento ou encurtamento, que se deve aí à temperatura média, né? No nosso caso aqui, temperatura média igual a 15 nas duas barras. E o segundo efeito é o efeito da flexão, porque daí se eu tenho esse lado aqui com temperatura de 20 graus e esse daqui a temperatura de 10 graus, a parte de cima vai se dilatar mais do que a parte de baixo, formando então um efeito parecido, né, com a flexão. Então a gente vai ter que considerar esses dois efeitos em conjunto, que foi a mesma coisa que eu fiz lá no método das forças, né? Obviamente que aqui a consideração vai ser um pouco diferente, mas no final, mais uma vez, né, a resposta tem que ser igual. Beleza, então vamos começar aqui pelo efeito do que seria o equivalente ao esforço normal, né? Que é o efeito aí do alongamento ou do encurtamento da barra. Então eu tenho aqui que essa barra tem as duas, né? 10 graus de um lado e 20 graus do outro. Essa minha barra, ela está sujeita, então, minhas barras, né? Estão sujeitas a uma temperatura média, 10 aí mais 20 dividido por 2, que é igual a 15 graus, né? 15 graus Celsius. Ok, o que eu faço com isso? Então, se eu tenho aqui uma temperatura média de 15 graus, relembrando lá de Recintos Materiais 1, ou aqui mesmo de Hiper, né? Lá quando a gente estava no princípio dos trabalhos virtuais, essa temperatura média provoca, nesse caso aqui como foi positivo, né? Vai provocar um alongamento nos meus elementos, um delta. Posso dizer que, vamos colocar aqui nas barras, né? Um delta B e um delta BC. Esse alongamento vai ser igual o alfa vezes esse T médio multiplicado aí pelo comprimento da minha barra. Mesma coisa aqui, né? Alfa T médio multiplicado pelo comprimento da minha barra. Alfa foi dito como sendo 10 a menos 5. O T médio é o mesmo nas duas, né? 15. Vezes o comprimento. O comprimento da barra B é igual a 4 metros. E o comprimento da barra BC é igual aí a 5 metros. Essa questão aqui eu não tenho nada calculado, então os cálculos eu vou fazer agora com vocês, tá? Talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas a questão é curta, não deve ser tão longa assim não. Então, no primeiro caso ali eu tenho 10 elevado a menos 5, vezes 15 vezes 4. Isso daqui bem pequenininho, né? 6 vezes 10 aí elevado a menos 4 metros. E o outro aqui, 10 elevado a menos 5, vezes 15 vezes 5. Isso aqui é igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Ok. O que é que eu faço com isso, né? Esse caso aqui vai ficar parecido com o que a gente tinha lá do deslocamento prescrito. Foi o que a gente viu aí no vídeo anterior, né? Ou em um dos vídeos anteriores, que seja. Então, se eu estou dizendo aqui que a barra B tem uma deformação de 6 vezes 10 a menos 4 metros, é dizer que esse ponto... Lembre que quem estava travado, né, originalmente é o ponto A. Então, se a barra B aumenta de tamanho 6 vezes 10 a menos 4, é como se eu tivesse esse ponto aqui deslocando para cá 6 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Para essa barra daqui isso não vai importar em nada, né? Porque daí vai ficar parecido lá com o esforço normal que é o que a gente está desprezando. Mas nessa daqui, quando eu aplicar esse 6 vezes 10 a menos 4, lembre que o ponto é o mesmo, né? Eu representei separado por conveniência para mim. Mas do mesmo jeito que esse ponto aqui desloca 6 vezes 10 a menos 4, esse daqui também vai deslocar para cá, né? 6 vezes 10 elevado a menos 4 metros. A mesma coisa vale aqui para a barra BC. Lembrando originalmente também que quem estava travado aqui era o ponto C, né? Então o ponto C não muda de lugar. Mas essa barra aqui está aumentando de tamanho. Um pouco, né? Mas esse pouco pode fazer diferença. 7,5 vezes 10 a menos 4 metros. Positivo, né? Então essa barra daqui estaria deslocando para cima. Esse efeito aqui também nessa barra não vai lá dar grande diferença nela, né? Mas, porque estaria só alongando. Mas nessa daqui, pode ser que dê, né? Porque nessa de cá ela vai estar provocando um momento fletor. E aí a gente já viu que o momento fletor é importante para a gente, né? Então, ok. Final das contas, né? O nó B, devido à temperatura, ele desloca para a direita 6 vezes 10 a menos 4 metros e desloca para cima 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 metros.
Beleza. Então, nós estamos aqui no carregamento real no SP. Isso aqui eu acho que foi a parte mais difícil da questão, né? Aqui eu acho que agora eu posso correr mais um pouco. Um pouco só, né? A gente travou a rotação do ponto B, e aí sempre que a gente trava a rotação, é importante para a gente calcular o momento naquele ponto, porque é o momento que vai dar o desequilíbrio, né? A gente trava a rotação e a gente está bagunçando o momento. Então eu vou calcular aqui o momento nesse ponto, e vou calcular aqui também o momento nesse ponto. Aqui é o ponto A, conveniência, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B1, esse aqui vai ser o meu B2, e esse aqui vai ser o meu ponto C. Então aqui eu tenho momento B1, aqui eu tenho momento B2. A gente já combinou também de chamar o carregamento real de carregamento zero, então daí eu tenho aqui MB10 e tenho aqui o MB20. Então, bora lá. Quem vai ser o MB10? MB10, eu tenho esse ponto aqui que está sendo levado para cima. Como eu disse, vai ficar parecido com o caso do deslocamento prescrito. E aí, parecido com o caso do deslocamento prescrito, também eu disse que eu prefiro utilizar essa tabela de K, né? É para calcular coeficiente de rigidez. Só que, em suma, aqui a gente está aplicando deslocamento, a única diferença é que o meu deslocamento aqui não vai ser unitário, vai ser com esses valores que eu encontrei. Então, aqui eu tenho uma barra que está apoiada e engastada, e o lado do engaste aqui está subindo, né? Esse valor aqui, né? De 7,5 vezes 10 a menos 4. Então, procurando aqui o caso, seria o que está aqui como tipo 9, né? Apoio e engaste, e o engaste está subindo aqui com um determinado valor de delta. E aí me diz que o valor do momento vai ser menos 3i dividido por L ao quadrado vezes o delta. Então daí aqui eu tenho menos 3i dividido por L ao quadrado vezes o delta. Então esse aqui é o valor do MB1. Daqui a pouco a gente faz ele. E o MB20, bora lá. Eu tenho também aqui uma barra que está apoiada e engastada, e ela está deslocando para cá, né? Então eu devo ter alguma configuração parecida com isso aqui. Então apoio e engaste, quem está mexendo é o engaste. E ele está mexendo aqui para a direita, né? Deixa eu ver qual é a figura que melhor se encaixa no nosso caso. Acho que é aqui o que está como tipo 8 na tabela, né? Apoio embaixo, engaste em cima, engaste está se movendo. Para a direita, ele me diz aqui que o valor do momento de reação vai ser 3i dividido por L ao quadrado vezes delta. Parecido com o anterior, a diferença é que esse aqui ficou positivo, né? 3i L ao quadrado vezes o delta. Beleza, mas daí aqui só tem a contribuição do T médio, né? Eu comecei falando, inclusive, né? A carga de temperatura gera dois efeitos na nossa estrutura. Um é que o elemento pode aumentar ou reduzir de tamanho, que é o básico lá de restrições materiais 1, né? E o outro é que pode estar provocando uma flexão. A gente não considerou aqui o caso ainda da flexão, né? Só dei aqui os deslocamentos e verifiquei quais eram os momentos que estavam sendo gerados lá pelo T médio. Como é que eu faço agora para calcular o efeito da flexão, né? Que lá no método das forças era o tal do gradiente de temperatura, né? Então a gente tem agora esse caso aqui de carregamento, que é o que está posto na tabelinha aí, como sendo o carregamento do tipo 10. Que ele diz aí, né, que eu tenho, tá aqui a minha barra, que tem uma determinada altura H, e aí é dito que a parte de baixo tem uma temperatura igual a T, e a parte de cima tem a temperatura que é T mais ΔT. Então, basta que a gente compare aqui com o nosso desenho, para a gente conseguir identificar quem seria o nosso T e, consequentemente, quem seria o nosso ΔT. Então, aqui eu tenho, comparando a figura, já está igualzinho, né? Então, não tem nem discussão, né? Aqui eu tenho o nosso T vai ser igual a 10 e o nosso ΔT vai ser igual a 10 também, né? Já que aqui em cima eu tenho T mais ΔT, então aqui eu tenho 10 mais 10 para formar ali o 20. Então, para essa primeira barra aqui, eu tenho que o nosso ΔT é igual a 10. E essa nossa barra, ela está com a configuração aqui de apoio e engaste. E aí, quando eu tenho apoio e engaste, que é esse caso de K, a tabela me diz aqui que o valor do momento que a gente deve aplicar vai ser dado aqui como 3i, complicado, né? 3i dividido por 2h vezes aí o alfa multiplicado aí pelo ΔT. Então, deixa eu anotar aqui que esse aqui vai ser a outra contribuição do ΔI, né? 3i dividido por 2h vezes o alfa vezes aí o
o ΔT. Esse delta aqui é o deslocamento, né? Não vamos esquecer que esse delta aqui se refere ao deslocamento. Beleza. Falta outra barra ainda, né? Que é esse aqui, 10 e 20. Pô, como é que eu vou definir agora quem é o T e quem é o ΔT? Vamos pensar como a gente fez no gradiente de temperatura, né? Vamos comparar com o modelo de viga. Daí eu posso dizer aqui, né? Pensando isso daqui na minha viga, vou traçar meu diagrama multifletor. Eu colocaria os valores positivos aqui embaixo e eu colocaria os valores negativos aqui em cima. Quando eu for traçar esse diagrama de multifletor dessa viga, eu vou botar aqui os valores negativos em cima e os positivos embaixo. E para essa barra de cá, eu vou botar os positivos aqui do lado da esquerda e o negativo do lado da direita. E aí, para comparar com essa tabela daqui, significa dizer, né, que eu teria que girar ela nessa posição, porque daí eu fico aqui com positivo, os dois, né, aqui do lado da esquerda e o negativo do lado da direita. Ou seja, né, o meu T vai ser aqui o 10 e o meu T mais ΔT vai ser o 20. E aí, de novo, né, eu tenho o ΔT igual a 10. Então, fechou. Aqui também, né, vai terminar ficando a mesma coisa. O ΔT é igual a 10 nos dois casos. Ah, sim, né, peraí. Aqui eu tenho apoio embaixo e engaste em cima. Apoio embaixo e engaste em cima vai ser esse caso aqui da minha tabela, né? Então, o meu momento aqui vai ser negativo, né? Menos 3i dividido por 2h alfa ΔT. É a mesma equação do outro, só que com valor negativo, né? Então, aqui eu tenho menos 3i dividido por 2h vezes o alfa vezes o ΔT. Então, vamos substituir os valores aqui agora. Eu tenho aqui menos 3i, que é 2 vezes 10 elevado a 4, dividido por L ao quadrado. Isso aqui eu estou me referindo à barra AB, né? O L é 4, então 4 ao quadrado. Vezes o delta. Quem é o delta? O delta é quando está deslocando. Foi o que a gente calculou no começo, né? 7,5 vezes 10 a menos 4. Então, 7,5 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu tenho mais 3 aí. Mais 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Dividido por 2h. Quem é o h? 0,5. Vezes alfa, que é 10 elevado a menos 5. Vezes o ΔT, que a gente identificou que era igual a 10, né? Então aqui está o MB1. Daqui a pouco eu calculo ele. E o MB2, 3 aí, 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, dividido por L ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes o delta. Quem é o delta? É o deslocamento, né? A gente viu aqui que o deslocamento era 6 vezes 10 a menos 4, então 6 vezes 10 elevado a menos 4. Aí eu tenho aqui menos 3 aí, 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, dividido por 2h, que é 2 vezes 0,5. Aí vezes o alfa, que é 10 a menos 5. E vezes o ΔT, que nessa barra aqui também foi igual a 10. Eu já vi que tem algumas coisas aqui que eu consigo cortar, né? Por exemplo, que eu tenho 10 a 4 e aqui eu tenho 10 a menos 4. Posso cortar isso com esse. A mesma coisa aqui embaixo também. Aqui eu tenho 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5 vezes 10. Todo mundo aqui se elimina, né? A mesma coisa também aqui embaixo. Isso aqui vai dar igual a 1. E o meu denominador aqui também dá igual a 1, né? Pronto, já me ajudou aqui muita coisa, né? Como eu estou fazendo as contas agora, já me rende um tempo aí. Então eu tenho aqui que o MB1 vai ser igual a menos 3 vezes 2 dividido por 16, né? Vezes 7,5 e mais 3 vezes 2 mais 6. Então eu tenho aqui que o MB1 vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, MB1 vai ser igual a 3,1875 kN. Beleza. MB2, MB10, aliás, né? MB20 vai ser 3 vezes 2 vezes 6, dividido por 25, menos 6, 3 vezes 2. Então, eu tenho aqui que o MB2 vai ser igual a menos 4,56 kN. Ok. Tenho MB1 e tenho MB2. Se eu tenho MB1 e tenho MB2, eu tenho o meu Beta 0. A questão tá ficando um pouco bagunçada, né? As minhas informações aqui, mas é porque eu não... Isso aqui não foi planejado, né? Tá sendo tudo no ao vivo mesmo. Então, meu Beta 0, se a minha restrição foi uma rotação, meu Beta 0 vai ser o somatório dos momentos, que atuam no ponto. Nesse caso aqui, vai ser igual ao MB1 0 mais o MB2 0. E aí, MB1 0 mais MB2 0, eu tenho aqui 3,1875 menos 4,56. Isso aqui vai ser igual a menos 1,18
1,3725 kN, né? Meu desequilíbrio de momento que a gente vai ter que corrigir. Beleza, MB o quê? É Beton 0, né? Menos 1,3725, carregamento real no SP. Apliquei o carregamento real no SP, daí agora eu vou aplicar o ΔI. Só teve um, né? ΔI igual a 1 no SP. Então, ΔI igual a 1 no SP. Quem é meu SP? É uma barra que está apoiada, engastada, e uma barra que está aqui, engastada, apoiada, né? E a temperatura? Já era, já foi, né? A gente já resolveu. ΔI igual a 1 no SP, é só aplicar agora uma rotação unitária no ponto B, que é o que a gente restringiu, e agora a gente vai forçar que esse valor seja um valor unitário. Então, esse ponto aqui eu vou girar ele em 1 radiano. Então, eu devo ter alguma coisa parecida com isso. Aqui eu tenho 1 rad. É a mesma coisa aqui também, eu vou girar esse daqui. É o mesmo ponto, né? Também vou girar em 1 radiano. E daí, nesse ponto aqui, eu vou calcular quem é o valor agora do meu MB11 e o meu MB21. O 1 aqui eu estou fazendo referência ao ΔI, que seria o nosso carregamento 1. Ok. Quem vai ser o MB11? De novo eu volto na minha tabelinha dos momentos de engastamento perfeito, perdão, dos coeficientes de rigidez, que são momentos de engastamento perfeito também, né? Por que não? E aí eu tenho aqui, quando a barra está apoiada e engastada, como é o nosso caso, né? E a gente aplica uma rotação de valor unitário, o valor do momento aqui é 3i dividido por L vezes o teto. Só que o nosso teto tem o valor unitário, né? Então só sobra aqui 3i dividido por L. Em relação aqui ao MB2 seria o tipo 4, né? Se eu girar a folha aqui nessa posição, fica igualzinho que a gente tem lá no MB2. O momento também é 3i dividido por L. Então aqui eu tenho MB1, 3i dividido por L, e o MB2, 1, também é 3i dividido por L. Não vão ser iguais porque as barras são diferentes, o comprimento, né? Esse daqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. O comprimento da barra AB é igual a 4 metros. Então aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 por 4, 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 4, isso aqui é igual a 15.000, né? Então aqui eu tenho 15.000 kN. O beta21, MB21, 3i dividido por L, 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. O L da barra, o MB2 refere-se à barra BC, né? O L da barra BC é igual a 5 metros. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 5. 3 vezes 2 é 6, dividido por 5 é 1,2, vezes 10 elevado a 4, isso aqui é igual a 12.000. Então, 12.000 kN. Daí eu tiro que a minha rigidez total aí dessa rotação, nesse ponto, né? Seria a soma da rigidez aí da barra B com a barra BC, que vai ser, no caso aqui, o MB11 mais o MB21. No caso aí fica 15.000 mais 12.000, isso aqui é igual a 27.000 kN. Beleza, tem o K1, tem o Beton 0, daí eu posso ir agora calcular não, né? Resolver a minha equação de compatibilidade e corrigir os meus esforços. Então, equação de compatibilidade e esforços finais, que no nosso caso aqui vai ser só o MB, né? Vai ficar daqui para frente, acho que a gente termina logo. Equação de compatibilidade e esforços finais. Eu tenho equação de compatibilidade. Só restringir uma vez. Então, Beton 0 mais K1 ΔI igual a 0. Quem foi o nosso Beton 0? Foi menos 1,3725. Quem foi o nosso K1? 27.000. Então, 27.000 vezes ΔI igual a 0, que implica aí que o ΔI vai ser igual a 1,375 dividido por 27.000. Vou salvar esse valor aqui na memória. É um delta, né? Vou salvar como um D. Pronto, tá salvo aí no D. Isso aqui é igual a 50,83 vezes 10 elevado a menos 6. É uma rotação, né? Então, radianos. De onde eu tiro aqui, só tem um esforço. Aliás, são dois, né? MB1 e MB2. MB1 vai ser igual a MB10 mais MB11 ΔI. O nosso MB10 foi igual a 3,1875. O nosso MB1 foi 15.000.
Então, 15.000 vezes ΔI, o que implica aqui que o MB1 vai ser igual a 3.1875 mais 15.000 vezes ΔI, que eu só vi aqui no D, então fica igual aí a 3,95 kNm. MB2 vai ser igual ao MB20 mais o MB21, ΔI, que vai ser igual, né? MB20 tinha dado menos 4,56, MB21 ainda está aqui, 12.000 vezes o ΔI, que implica aí, né, que o MB2, o valor esperado aqui seja menos 3,95, vamos ver se vai dar isso mesmo, menos 4,56 mais 12.000 vezes ΔI, que eu salvei como D, menos 3,95. Maravilha, né? Então, menos 3,95 kNm. Meus esforços foram corrigidos. Obviamente que eu não lembro qual é o valor, mas a gente deve ter encontrado a mesma coisa quando a gente resolveu pelo método das forças, né? Lembrando aí que eu já fiz essa questão também pelo método das forças. MB1 e MB2 eu posso agora calcular as minhas reações e traçar os diagramas e finalizar a questão. Então, 5 reações e diagramas. Que serão aqui as minhas reações e os meus diagramas, né? Vamos voltar aqui para a nossa estrutura original, que eu tinha aqui um apoio de segundo gênero. E aqui eu tinha uma barra vertical e mais um apoio de segundo gênero. Essa barra aqui tem comprimento de 4 metros, essa daqui de 5. O carregamento de temperatura ele já fez o que tinha que fazer, né? Então não vou me dar o trabalho de representar aqui não. Só vou representar aqui os valores que a gente encontrou do momento no ponto B. O B1 foi 3,95. Se deu positivo porque de fato ele estava agindo no sentido anti-horário. Esse daqui, como deu negativo, é porque na verdade ele está agindo no sentido horário, né? Com valor aí de 3,95. Então eu vou representar esses dois momentos agora aqui, né? Eu vou colocar em tracejado porque aqui é uma reação interna, né? Então, 3,95. Aqui eu tenho 3,95 no sentido anti-horário, kNm. E esse daqui eu tenho 3,95, só que esse aqui está no sentido horário, né? Como tem que ser, né? Os dois aí dos sentidos trocados, porque um anula o outro. Beleza. Eu tenho chamado esse ponto aqui de ponto A, esse aqui de B e esse daqui de C. Até dá para calcular assim, né? Eu acho que por tudo que a gente já fez aqui, né? Em outras soluções aí. Mas daí, em todo caso, eu vou continuar quebrando aqui a minha estrutura como eu fiz para resolver, né? Ao longo da solução. Apoio, engaste, e aqui eu tenho engaste e apoio. Aí eu acho que fica mais fácil de visualizar as reações. Aqui eu tenho um momento 3,95. Agora eu vou botar ele cheio, porque agora realmente eu estou enxergando ele, né? Aqui eu tenho 3,95 kNm. Então, tenho aqui a reação VA. Tenho aí também uma reação... Aqui vai ser o meu HC. Aqui eu tenho o HA. E aqui eu tenho o VC, que eu acho que vai ficar para baixo. Ok. Tomando aqui o equilíbrio dessa barra, eu tenho que o somatório de momentos em B tem que ser igual a zero. E aí eu posso dizer aqui que eu tenho mais VA vezes... Essa barra tinha quanto de comprimento mesmo? 4, né? Mais VA vezes 4, menos 3,95 igual a zero. Aí eu posso dizer aqui que o meu VA vai ser igual a 3,95 dividido por 4, 0, vou botar 0,99. 0,99 kN. Vou fazer o somatório de momentos em B de novo, só que agora olhando para essa barra de cá. Aí para essa barra de cá eu tenho aí que mais HC vezes 5 menos 3,95 vai ser igual a zero. Onde eu encontro que o HC vai ser igual a 3,95 dividido por 5, que é igual a 0,79. Então, HC é igual a 0,79 kN. Por eu encontrei agora o VA e o HC, aí eu vou voltar agora para a minha estrutura original, porque aqui eu acho que é mais fácil, né? Para a gente conseguir identificar agora quem seriam as outras duas reações que estão faltando.
Então eu tenho aqui, olhando para a minha estrutura completa agora, né? Somatório de forças horizontais igual a zero. Aí eu tenho menos HA mais HC igual a zero, que implica que o HA é igual a HC. Então HA vai ser igual a 0,79 kN. Somatório de forças verticais igual a zero. Eu tenho aqui VA menos VC igual a zero, que implica que o VA é igual a VC. Então VC é igual a 0,99 kN. Então estão aqui as nossas reações: VA, HC, HA e VC. Tenho as reações, posso traçar os diagramas de forças internas, né? Acho que dá para fazer tudo nesse pedacinho aqui. A estrutura é bem boba, né? Então, diagrama de esforço normal em kilonewtons. Eu tenho aí, pelas reações que eu encontrei, a barra B vai estar sendo tracionada com o valor do HA. Então, daí eu tenho tração com o valor de 0,79 nessa barra daqui. Tração, 0,79 kN, né? Tá aqui fora a unidade. A barra BC também está sendo tracionada com o valor aí do VC. Então, eu também tenho aqui tração. Só que a tração aqui é com o valor de 0,99 kN, né? Tá aqui também a unidade. Beleza. Diagrama de normal. Diagrama de esforço cortante. Diagrama de cortante. Eu tenho aqui, no ponto A eu vou de 0 até o valor do VA. VA que foi igual a 0,99. Vou fazer de vermelho mesmo. Constante, né? 0,99 na barra inteira. Então 0,99. Na barra BC. Barra BC, eu vou dizer que vou sair do ponto B, olhando para a esquerda. Aí eu vejo aqui menos H, né? Então aqui eu tenho o cortante vai ser menos H, menos 0,79. E é constante, porque eu não tenho nenhuma carga distribuída na barra, né? Então, menos 0,79 kN, sai a unidade. E por fim, diagrama de momento fletor em kNm. Tá aqui um apoio de segundo gênero, tá aqui também um apoio de segundo gênero. Subir um pouco mais a folha. O ponto A é igual a zero, ponto C é igual a zero, né? Extremidade rotulada. E aí só resta o ponto B. O ponto B eu já posso calcular por aqui, né? 3,95, né? Não tem nem o que fazer. Aqui eu tenho 3,95, positivo. Ou quem quiser, né? Pô, vai ser VA vezes 4, né? Ou se pegar pela direita, aí HC vezes 5. Em todo caso vai dar positivo. 3,95, a mesma coisa eu tenho aqui também. 3,95. Então tá aí. Método dos deslocamentos. Aplicação aí do carregamento de temperatura. Reações de apoio e diagramas. Pela terceira ou quarta vez aí, eu já tinha feito essa questão utilizando o método das forças. Não me perguntei qual o número do vídeo porque eu não sei. Até porque eu posso mudar depois o número, né? Para adequar na playlist. Mas dá uma olhada lá, compara a resposta. Vê qual que vocês preferem aí. Método das forças ou método de deslocamentos. Deu um trabalhinho aqui no começo, né? Mas daí se entendeu. Eu acho... Não sei, né? Vou deixar com vocês a resposta aí. Forças ou deslocamentos? Beleza?